Meus irmãos, eu quero dizer para vocês que eu há muitos anos prego a palavra de Deus, mas não é fácil. É algo que você não é profissional. O profissional é autoconfiante naquilo que ele faz. E o pregador sempre é dependente de Deus. E eu preciso da vossa intercessão, ficarem clamando aí para Deus mandar uma palavra. Meus amados irmãos, nós estamos aqui na sede, às terças-feiras, meditando sobre Atos dos Apóstolos. Já faz um ano que nós estamos meditando em Atos dos Apóstolos, e a graça de Deus nos concedeu chegarmos ao capítulo 5. Foram 5 capítulos apenas, que tivemos que descortinar com a ajuda de Deus, os segredos, os mistérios, as coisas ocultas nas entrelinhas da santa palavra, as joias. Os irmãos sabem que ouro é garimpado, é verdade ou não é, irmãos amados? Você mete a pá na areia e vai puxando e vai garimpar no rio, vai garimpar o ouro. Glória a Deus. Assim são as sagradas escrituras, elas têm ouro, pepitas de ouro. E se vocês orarem, Deus vai revelar as pepitas nesta noite. Meus amados irmãos, nós estamos estudando esses dias sobre Ananias e Safira. Já faz um mês que o Senhor Jesus nos conduz. O Senhor Jesus nos conduz nessa situação daquele casal. Os irmãos sabem que a igreja é santa. Alguém diz, a igreja está desmantelada. Nunca diga isso. Alguém está desmantelado. Mas a igreja de Jesus é santa. Amém? Agora alguém está desmantelado, alguém está à toa, alguém está errado. Foi como aconteceu lá no livro de Atos, capítulo 5. Até o capítulo 4 é só notícia boa. Se você abrir a Bíblia em Atos, do capítulo 1 ao capítulo 4, é nota 10. É só coisa boa, notícia boa. Batismo com o Espírito Santo, salvação de almas, curas divinas, derramamentos do Espírito Santo, gente generosa, gente boa. Por exemplo, quem é uma gente boa? Um crente bom que aparece no capítulo 4. Quem lembra do nome dele? Barnabé. Diz a Bíblia que era homem de bem, cheio de quê, meus irmãos? Do Espírito Santo, generoso. Então, do capítulo 1 ao capítulo 4 é só notícia boa. Quando chega no capítulo 5, eu quero que coloque o versículo 1 na tela. Glória a Deus. No capítulo 5, aí vem uma conjunção. O capítulo 5 começa com uma conjunção adversativa. O que é uma conjunção adversativa? É uma conjunção que contradiz o que estava antes. É uma conjunção que desmancha, de certa forma, o que vinha sendo relatado. Por isso que ela é chamada de adversativa, porque ela é contrária àquilo que estava sendo falado. Do capítulo 1 ao capítulo 4 só fala de coisas e de pessoas boas. Quando chega no capítulo 5, aí o que é que a primeira palavra que aparece no versículo 1 é uma palavrinha de 3 letras. Qual é a palavra, irmãos? Mas. Essa palavra mas, entretanto, todavia, porém, tudo isso são conjunções adversativas. Quer dizer, a coisa vinha de um jeito, mas agora vai para outro jeito. Então, o que é que eu aprendo, irmão? Eu aprendo que na igreja de Deus, a igreja é boa, a igreja é santa, mas, aleluia, vocês lendo a Bíblia, vocês vão ver que aparece agora um Ananias e uma Safira. Pessoas que não eram crentes verdadeiras, pessoas que não eram nascidas de novo, pessoas que se foram nascidas de novo, perderam o novo nascimento, pessoas sem a graça, pessoas mentirosas, pessoas cheias de segundas, o que, irmãos? Intenções. Pessoas, vamos dizer, o joio
semeado no meio de quê, meus amados irmãos? Do trigo, um joio semeado no meio do trigo. Então eu aprendo, irmão, que a igreja de Jesus é uma bênção, mas tem coisas que não deveria ter. E nós não devemos nos espantar, nós não devemos perder a fé. Irmãos amados, o que está acontecendo no mundo, irmão, é de doer o coração. O que está acontecendo com as mídias, o que está acontecendo com as redes sociais. Antigamente, quando tinha o Ananias e Safira, por exemplo, se aparecesse o Ananias e Safira aqui em Maceió, a notícia desse Ananias e Safira ficava somente aqui em Maceió. Quando aparecia o Ananias e Safira lá em São Miguel, ficava só em São Miguel dos Campos. Quando aparecia o Ananias e Safira em São Paulo, então ficava lá mesmo. A gente aqui nem tomava o quê? Conhecimento. Mas com a modernidade, com as redes sociais, aparece Ananias e Safira no Pará, aleluia, e com 5 minutos ou menos, né? Com 2 segundos ou 3, a história do Ananias e Safira de lá do Pará vai para o Brasil e vai para o mundo. Não é que não tinha Ananias e Safira. Isso aqui é na igreja primitiva. Sempre houve Ananias e Safira. A diferença é que primeiro a igreja era pequena e hoje a igreja é o quê? Grande. Então, onde aparecer Ananias e Safira, e existem pessoas que são profissionais em procurá-las, aleluia, são profissionais, vivem disso, vivem, né, comem disso, vestem disso, põem gasolina no carro disso, então essas pessoas trabalham nisso, glória a Deus. E meus amados irmãos, a gente fica triste, a gente fica, de certa forma, desanimado, a gente fica, meu Deus, como é que as almas vão se salvar? Não é verdade, irmãos amados? Porque a igreja, de certa forma, perde a credibilidade. Porque todo mundo fica dizendo, são todos iguais. As pessoas ficam dizendo, é tudo a mesma coisa. Ninguém é digno de crédito, ninguém é digno de confiança, porque Ananias fez isso, Safira fez isso, então todo mundo é Ananias e Safira. Todo mundo é Ananias e Safira. Meus amados irmãos, mas a palavra de Deus, ela nos traz luz, lâmpada para meus pés, é o que, meus irmãos amados? É a tua palavra. E o que, meus amados irmãos? Luz para o meu caminho. Então a palavra de Deus fala que eles foram julgados pelo Senhor. Não foi praga que Pedro jogou, não foi praga que Pedro jogou em Ananias e Safira, não. Pedro apenas predisse, Pedro apenas anunciou, Pedro apenas disse, olha, vai acontecer isso. Não foi Pedro, porque pastor não tem poder de matar ninguém, glória a Deus. Pastor não tem poder de rogar. Já pensou se todo pastor tivesse poder de rogar uma praga e matar o crente ruim? Aleluia. Não foi Pedro que tinha esse poder de matar. Não, Pedro apenas profetizou. Pedro apenas disse o que iria acontecer, mas não foi Pedro que matou Ananias e Safira. Foram eles mesmos com o comportamento deles. Então, meus amados irmãos, Ananias e Safira morreram. E, meus amados irmãos, tem uma coisa que pouca gente observa, né? Vamos ver isso no capítulo 5 e no versículo de número 5, glória a Deus. Atos 5 e 5, glória a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Esta foi a doutrina da semana passada, mas precisamos recapitular porque a maioria não estava aqui. Ananias caiu, diga comigo, Ananias caiu e expirou. O que é expirar? Morrer. Ele caiu e expirou, morreu. Meus amados irmãos, até aí é normal, aí todo mundo pode pregar nisso aqui, porque é fácil. Porém, irmãos, o Espírito Santo mandou colocar um detalhe que é pouco lembrado.
O Espírito Santo mandou colocar um detalhe que é pouco falado. O Espírito Santo mandou colocar um detalhe que a gente não junta. Dificilmente a gente junta as peças. Quando chega no versículo de número 6, diga comigo: Ananias caiu e expirou. Ananias caiu e expirou. Agora pastor Múcio vai ler o 6. E, levantando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. Muito bem, no versículo 5, quem é que cai? Me ajude. No versículo 5, quem é que cai? Ananias. E no versículo 6, quem é que se levanta? Os jovens. Os jovens. Eu tenho uma notícia boa para a igreja de Deus. Eu tenho uma notícia boa para a igreja do Senhor nesta noite. Não se desanime, não baixe a cabeça, não se desespere, porque enquanto a geração de Ananias cai, Deus levanta uma outra geração para fazer a obra. Quem pode dar glória para o nome santo de Jesus nessa noite? Pastor Cícero, vamos confiar em Deus. Pastores da mesa, vamos confiar em Deus. Ministério, vamos confiar em Deus. Igreja, vamos confiar em Deus. Porque sempre depois de uma geração de queda, Deus não dorme. Sempre depois de uma geração fracassada, Deus não dorme. Deus vai levantar uma outra geração. Quem crê nisso, dê um glória para Jesus mais forte nesta noite. Aleluia. Uma geração caindo e uma geração levantando. Levantando-se os jovens. Aleluia. Meus amados irmãos, eu preguei isso semana passada. Terça-feira passada. Mas hoje eu quero falar o que foi que os jovens fizeram. Aleluia. 3 coisas os jovens fizeram. A primeira coisa, eu gostaria que você lesse outra vez, pastor Múcio, o versículo 6, para a gente ver as 3 coisas, as 3 atitudes que aquela nova geração tomou, aquela nova geração fez, aquela nova geração agiu. Glória a Deus. Vamos ver com a ajuda do Espírito Santo. E, levantando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. Vamos ver quais foram as 3 coisas que aquela nova geração fez. Aleluia. As 3 coisas que aquela nova geração agiu. As 3 coisas que eles foram movidos para fazer. Primeiro, eles fizeram o que, meus amados irmãos? Cobriram o que, meus amados irmãos? O morto. Segundo, eles fizeram o que, meus irmãos? Transportaram para fora. Terceiro, meus amados irmãos, o que foi que eles fizeram? Sepultaram. Diga comigo: cobriram, levaram para fora e sepultaram. Mas está tão fraco, irmãos, parece que vocês vieram com fome para a igreja. Aleluia. Primeiro, fizeram o que, meus irmãos? Cobriram o morto. Segundo, transportaram para fora. E terceiro, meus amados irmãos, sepultaram. E eu quero nesta noite, com a ajuda de Deus, dentro de pouco tempo, falar alguma coisa sobre estes 3 pontos que aquela geração nova fez. A primeira coisa que eu aprendo, irmão, é que a Bíblia diz que eles levantaram-se. Aleluia. O que me chama a atenção, antes de tocar nesses 3 pontos, é que não foi Pedro que foi lá cutucá-los. Não foi João nem Tiago que foi lá adulá-los para eles se levantarem. Não foi o homem que chegou lá: jovem, levante-se, jovem, faça alguma coisa. Não foram os apóstolos, não foi Pedro, não foi Tiago, não foi João. Foram eles mesmos que levantaram-se, que tomaram a iniciativa. Eu aprendo que quando Deus levanta, não precisa adular. Aleluia, aleluia. Quando Deus faz a obra, os jovens se levantam. E eu quero falar dos jovens, não são apenas os jovens na idade. Eu quero falar de jovem, porque você pode ser velho na idade, mas um jovem espiritual.
E essa palavra é para você também. Talvez você diga, pastor, eu já tenho 60, eu já tenho 70. Mas nessa noite, Deus pode fazer do seu espírito um espírito de jovem. Quem pode dar glória para Deus nessa noite? Jovem fala na disposição. Jovem fala da mentalidade fresca. Jovem fala de uma mentalidade nova. Jovem fala de uma mentalidade vigorosa. Louvado seja Deus. Tem jovem velho e tem velho jovem. E se for jovem na idade, jovem na maturidade, melhor ainda. Então, meus amados irmãos, aqueles jovens se levantaram. Diga comigo, eles se levantando-se. Diga comigo, levantando-se. Não foi Pedro que disse, fulano, me ajude a cuidar desse morto. Não foi Paulo, ou Tiago, Paulo ainda não era crente. Não foi Tiago que disse, fulano, jovem, venha cá. Não, a Bíblia diz, pastor, que eles se levantaram. E nós estamos esperando esta graça. Aleluia. Nós pastores não podemos levantar ninguém. Eu dou glória a Deus, porque há anos passados Deus fez uma visita em nosso estado e no Brasil todo, não só foi aqui, em muitos lugares, no Brasil inteiro a gente era notícia de avivamento, era notícia de glória de Deus, notícia de jovens pregadores, notícia de moças pregadoras, notícias de adolescentes pregadores, até crianças pregadoras. Louvado seja Deus. E não era pai que incentivava, não era mãe que incentivava, jovens de vigília, jovens de evangelização, jovens de visita, jovens de consagração. Eu me lembro que na minha cidade, Palmeira dos Índios, levantou-se uma consagração na terça-feira, que não foi o pastor, eu me lembro, não foi o pastor quem pediu para ninguém fazer aquela consagração, não foi o pastor, foram os próprios jovens que disseram, pastor, nós queremos fazer uma consagração. E o Senhor batizava no Espírito Santo, e havia profecias, e havia cânticos espirituais, e às vezes chegava a hora do culto à noite, e era preciso o pastor mandar tirar os jovens da igreja, porque se não tirasse não tinha culto. Aleluia. Eles emendavam de manhã, de tarde e à noite, e o pastor dizia, leva eles para uma salinha lá atrás, porque eles estavam cheios e dominados pelo Espírito Santo, e senão o pastor não fazia o culto de doutrina. Aleluia. Então, meus amados e queridos irmãos, não foi o homem que levantou aqueles jovens, não foi a força do homem, não foi a engenharia humana, não foi a adulação humana, não foi o cutucar humano, foi Deus, pela sua graça, que levantou aqueles jovens. Oh, aleluia. Quem crê que Deus ainda pode fazer isso? Quem crê? Quem crê, deu glória para Jesus. Deus ainda pode fazer isso. Aleluia. Os Ananias estão aí. As Safiras estão aí. Pintando e bordando, mentindo, fazendo miséria nas igrejas. Mas Deus não vai deixar de graça. Deus vai levantar uma nova geração. Parece que vocês não estão acreditando. Deus vai levantar uma nova geração. Aleluia. Liberta dos vícios de Ananias e liberta dos vícios de Safira. Aleluia. Glória. Aleluia. Primeira coisa que eles fizeram, irmãos, aleluia, jovem comprometido com Deus, quem tem juízo, quem tem a sabedoria de Deus, quem tem compromisso com Deus, qual foi a primeira coisa que eles fizeram? A Bíblia diz, qual foi a primeira coisa que os jovens fizeram? Cobriram o que, meus amados irmãos? O corpo. O corpo do morto. Pastor Oswaldo, o que é que significa isso? O que é que significa eles terem coberto o morto? Os irmãos sabem que cobrir um morto é um ato de caridade. Quando tem um atropelamento ou quando tem um assassinato, quando chega a polícia, quando chega o IML, qual é a primeira atitude nobre, a primeira atitude elegante, a primeira atitude digna em consideração ao defunto? Qual é a primeira coisa, meus irmãos? Cobri-lo. É cobrir.
O IML já vem com... O IML não, o Corpo de Bombeiro já vem com um saco. É assim ou não é, irmãos amados? E quando você passa, você não vê aquela bagaceira. Você não vê mais perna para um lado, cabeça para o outro. Você não vê a cabeça decepada. Por quê? Porque alguém teve o cuidado, teve o zelo, teve a dignidade de juntar os pedaços e cobrir. Aleluia. O que é que eu aprendo dos jovens que Deus vai usar? Eu já disse que jovem não é só jovem na idade, é jovem na mentalidade, é jovem no espírito, é jovem na alma. Qual é a primeira coisa? Quem quer ser usado por Deus? Eu quero ver a mão. Quem quer se levantar nesta geração? Dê um glória para Deus mais forte na noite deste dia. Primeira coisa, você não vai expor os que foram esbagaçados. Aleluia. As pessoas que expõem os esbagaçados, as pessoas que se alegram, as pessoas que mostram, as pessoas que dizem: olha a perna arrancada, olha a cabeça arrancada, olha o coração de fora. As pessoas que têm prazer nisso, elas não servirão. Só vai servir aqueles que cobrirem os mortos. Aleluia. Quem dá glória para Jesus? Quem dá glória para Jesus? Quem quer ser usado por Deus? O que é que a Bíblia diz? Eu queria que você colocasse na versão, na linguagem de hoje, na nova tradução na linguagem de hoje. A Bíblia diz que o amor não se alegra com a injustiça. Os irmãos já viram esse versículo? O amor não se alegra com a injustiça. Mas eu vou trazer a miúdos na nova versão, na linguagem de hoje, 1 Coríntios 13:6. 1 Coríntios 13:6, na linguagem de hoje. A pessoa que tem o amor de Deus, a pessoa que vai ser usada por Deus, a pessoa que vai se levantar para servir a Deus, para assumir o lugar de Ananias e Safira. Por favor. Quem ama não fica... Irmãos, eu preciso da tela. E está na NTLH. Na NTLH, nova tradução da linguagem, foi dada aos amados irmãos. Glória a Deus. É 1 Coríntios. Aleluia. 1 Coríntios 1 Coríntios 13 e o versículo 6. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. 1 Coríntios 13, 6. Veja como é que diz, irmão, na nova tradução da linguagem de hoje. Quem ama não fica alegre quando os outros fazem o que é errado, mas se alegra quando alguém diz a verdade. Não é essa a tradução. Vamos ler na tela. Volte, por favor. Quem ama, olha, irmão, quem ama, não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada. Por favor, volte um pouquinho, daqui a pouco eu chego lá. Meus amados irmãos, quando você vê alguém mostrando as vísceras, quando você vê alguém com alegria, mostrando o coração espatifado, mostrando a cabeça, moralmente falando, eu estou falando moralmente, olha, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, e xingando, e arrogante, e alegre, está vendo, você está vendo o que foi que aconteceu com Ananias, você está vendo o que foi que aconteceu com Safira, eu vou mostrar, eu vou expor, com aquela alegria, com aquele prazer, com aquela satisfação. Não vai ser usado. Está fora do plano de Deus. Porque quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada. Quem ama chora. Ai, derabaço e deranta. Quem ama quando vê alguém espatifado, sente repulsa. Quem ama quando vê alguém espatifado, sente uma dor na alma, uma compulsão no coração. Quando você vê alguém a plenos pulmões, publicando, notificando, rasgando, xingando e dizendo blasfêmia. Eu não disse, eu queria, está vendo? Olhe, então essa pessoa não tem o amor de Deus e essa pessoa não vai ser usada. Porque a Bíblia diz que os jovens fizeram o quê, meus amados irmãos? Os jovens fizeram o quê, meus amados irmãos? Cobriram o morto. Eles ficaram com pena de Ananias.
Eles ficaram com pena de Safira. Aleluia, e eles respeitaram aqueles pecadores, eles respeitaram aqueles miseráveis, eles tiveram pena, eles tiveram dó, eles tiveram misericórdia, e por questão de reverência e por questão de temor a Deus, eles cobriram o morto. Aleluia. Quem está entendendo esta mensagem? A Bíblia diz que o amor cobre uma multidão de pecado. Já leram isso em 1 São Pedro, lá de Provérbios? A Bíblia diz que o amor cobre uma multidão de pecado. E alguém pode pegar esta minha fala para dizer que eu estou incentivando a cobrir pecado. Não, eu vou ler aqui um texto. Se alguém fizer isso é malicioso, porque o texto diz assim... o comentário Richter é um dos melhores comentários que existem sobre a Bíblia, principalmente o Novo Testamento. Comentário Richter é raro de ter, mas eu soube que estão editando e estão colocando. Outra vez eu tenho uma coleção do tempo antigo. O comentário Richter, no volume 14, página 244 da velha edição, ele diz assim: cobrir uma multidão de pecados não significa ignorar o pecado, nem encobri-lo, nem desculpá-lo. O texto em apreço significa que nós não devemos descobrir as faltas dos outros, nem expô-las a todos. Aleluia. 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 Quem vai ser usado por Deus não se alegra com a desgraça. Os jovens que vão ser usados por Deus, a geração que vai ser usada por Deus, chora com a desgraça. A geração que vai ser usada por Deus, chora com a miséria. A geração que vai ser usada por Deus, enrola o defunto, não para encobrir o pecado. O pecado tem que ser tratado, o pecado tem que ser disciplinado, o pecado tem que ser corrigido, mas o pecado não pode ser exposto com alegria. Aleluia. Aleluia. Primeira coisa, enrolaram o morto. Porque a Bíblia diz que quem cuida está em pé. Aleluia. Deus está se revelando nesta noite. Se aquele jovem não tivesse juízo, o que era que eles tinham feito com Ananias e Safira? Eles tinham chutado, né? Porque jovem não tem juízo, geralmente diz que jovem não tem juízo. Eles tinham, tome feliz. E fica um chutando para lá, o outro chutando para cá. Se eles não tivessem a sabedoria de Deus, se eles não tivessem o temor de Deus, eles ficariam chutando o cadáver de Ananias e Safira. Mas a Bíblia diz que eles encobriram, enrolaram. Aleluia. Aleluia. Porque eles pensaram, quem estiver de pé, quem estiver de pé, não chute os cadáveres. Rei da glória. Oriandelaite necanduí harai, glória a Deus. Aite surredecanduí, alamanai, glória a Deus. Ripanosante raidecanduí, glória a Deus. Quem estiver de pé, não chute os cadáveres. Aleluia, quem pode dar glória para Jesus? Quem está entendendo falar de Deus nesta noite, dê um glória para Deus mais forte que você pode dar. Não chuta os cadáveres, mas cobrem os cadáveres. Aleluia, aleluia, porque quem está de pé diz assim, como foi Ananias, como foi Safira, poderia ser eu. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus e glória a Deus. Primeira coisa, eles enrolaram o cadáver. Vocês estão lembrados de Noé? Quando Noé foi embriagado, o patriarca, o santo, o justo Noé, caiu na embriaguez e ficou despido. O que foi que Cã fez? Cã ficou rindo. Foi assim ou não foi, igreja amada?
Quem lê Bíblia sabe, Cã ficou zombando, Cã ficou dando gargalhada do patriarca. Mas a Bíblia diz que Sem e Jafé. E qual foi o resultado de Sem e Jafé? Jafé se tornou as tribos europeias. Cã, ou melhor, Jafé se tornou as tribos europeias. Sem se tornou ancestral de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a descendência de Cã. Aleluia. Porque quem ama não escarnece. Quem ama não rasga. Quem ama não chuta cadáver. Oh, aleluia. Oh, aleluia. O meu Deus está bradando nesta noite aqui. E está bradando em muitos lugares. Quem crê nisso, dê um glória para Deus mais forte nesta noite. Louvado seja Deus. A geração que Deus vai usar é a geração que respeita, é a geração que ama, é a geração que chora, é a geração que condena o pecado, mas ama o pecador. Segundo, transportaram para fora. Aleluia, diga comigo. Segundo, transportaram para fora. Transportaram para fora. Oh, aleluia, oh, aleluia. Grande é o Senhor. Igreja, eu acho interessante que Pedro não pediu isso a eles. Eu acho interessante que os apóstolos não adularam eles. Foram eles mesmos que se levantaram, movidos pelo amor, movidos pelo Espírito, movidos pelo voluntariado, movidos pela boa vontade, movidos pelo Espírito Santo. Eles se levantaram e disseram: Pedro, pastor Pedro, não mexa aí. Pastor João, não mexa aí. Apóstolo Tiago, não mexa aí. Deixe que nós jovens, nós vamos nos encarregar de tirar o defunto da igreja. Deus vai levantar uma geração que vai tirar a morte de dentro da igreja. Aleluia, aleluia. Eu estou dizendo isso com temor de Deus. Deus vai levantar uma geração que não vai se acostumar com a morte. A morte é o saldo de quê? Me ajude. É o saldo de quê? A morte é o saldo de quê? A Bíblia diz que o salário do pecado é o quê, irmão? A morte. A morte é o saldo do pecado, é o sobejo do pecado. A morte é o saldo do pecado. E a Bíblia diz que eles pegaram aquele saldo do pecado, pegaram aquele salário do pecado, enrolaram com muita reverência, mas tiraram para fora da igreja. Aleluia. Deus vai levantar gente que vai ajudar o ministério. Deus vai levantar rapazes e moças, senhores e senhoras, que eles vão ajudar com seu testemunho, com a sua vida, com as suas ações, com as suas orações, com a sua dignidade. Eles vão tirar para fora aquilo que não agrada a Deus da igreja. Levanta, igreja. Levanta a cabeça, porque a palavra de Deus, Deus vai fazer isso. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Pessoas que ajudem. Tem geração que traz o defunto para dentro. E esses transportaram o defunto para fora. Glória. Aleluia. Glória. Glória. E não foi Pedro quem pediu, não foi Paulo quem pediu, porque Paulo não era crente ainda, não foi Tiago quem pediu, não foi João quem pediu, foram eles que se levantaram. Dá para dizer aleluia para Jesus?
Quem crê que Deus vai levantar? Quem crê? Rapazes que não querem aprender os vícios dos velhos corrompidos. Moças que não querem aprender os vícios dos velhos corrompidos, mas que querem jogar fora, que querem transportar para fora tudo que não é de Deus, tudo que não é do Espírito, tudo que não é da graça, tudo que não é do poder do Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Uma geração zelosa, uma geração sábia, uma geração prudente, uma geração santificada, uma geração que empurra o que não presta para fora e não traz para dentro. Mas, irmãos, eu quero falar da terceira fala, porque eu não quero demorar-me. Aleluia! Oh, aleluia, 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 aleluia. Primeiro eu queria que vocês dissessem. Primeiro, o que foi que eles fizeram? Cobriram Foi fraco. o morto. Foi o que eles fizeram, irmãos. Cobriram o morto. Segundo, fizeram o quê? Transportaram para fora. Depois. Sepultaram. Aleluia. 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 O que significa sepultar? Dar fim a um ciclo. Dar fim a uma época. Dar fim a uma história. Dar fim a fatos que aconteceram que não foram bons. Dar fim àquilo que não presta. Enterrar. Sepultar. Esta noite é noite de cobrir o morto. Esta noite é noite de transportar o morto. E esta noite é noite de sepultar o morto. Aleluia. Aleluia, porque Deus quer levantar uma nova era. Deus quer levantar um novo tempo. Deus quer levantar um novo povo. Deus quer levantar uma nova época. Então, para levantar uma nova época, é preciso que faça o que, igreja? É preciso que sepulte. Terra. Estamos começando 2026. E nesta Santa Ceia deve ser uma noite de sepultamento. Aleluia. Aleluia. Tudo que é morto, tudo que não presta, tudo que não é de Deus, tudo que não é do Espírito Santo deve ser sepultado. Aleluia. Lá no tempo antigo, que era que eles colocavam na porta do sepulcro uma grande pedra. E hoje, nos cemitérios modernos, eles colocam um bloco de cimento. Eles colocam uma laje e colocam uma cola vedante. Aleluia! Significa que aquilo ali passou. Aquilo ali já não existe mais. Agora vai ter que começar um novo tempo, uma nova época. E nesta noite o Espírito Santo está mandando, cobre o morto. O Espírito Santo está dizendo, tira o morto. E o Espírito Santo está dizendo, sepulta. Hoje é noite de enrolar o morto, é noite de transportar o morto, é noite de sepultar o morto. Aleluia, aleluia. Eu não sei se vocês estão entendendo o que Deus está falando, mas eu creio que o Espírito Santo está interpretando para vocês a mensagem. Hoje é noite de enrolar o morto, hoje é noite de transportar o morto, e hoje é noite de sepultar o morto. Pastor Isvaldo, me traga um versículo da Bíblia para esclarecer melhor esta situação. Isaías 43. Isaías 43, 18 a 20, aleluia. O que é que Deus está dizendo para nós na sua santa palavra?
Eu gostaria que vocês lessem todos juntos. 1, 2, 3. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá à luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Volte, por favor, para o começo. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as coisas antigas, porque eis que farei uma coisa nova. É noite de sepultamento. Aleluia. Ministério velho e enferrujado, hoje é noite de sepultar. E Jeová está dizendo: enterra, 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 porque eu farei uma coisa nova. Eu farei uma coisa nova. Eu quero fazer uma coisa nova. Sepulta o defunto, sepulta o defunto, sepulta o defunto, porque eu vou fazer uma coisa nova. Fica de pé, aleluia. Aleluia, aleluia. Quem está sentindo o Senhor, fica de pé. Quem está sentindo o Senhor, fica de pé e glorifica o seu santo nome. Hoje é noite de enrolar o defunto. Hoje é noite de transportar o defunto. E hoje é noite de sepultar o defunto. E Deus vai fazer uma coisa nova. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Talvez na tua vida tenha um defunto, mas hoje é noite de enrolá-lo. Talvez na tua vida hoje tenha um defunto, mas hoje é noite de transportá-lo. Talvez na tua vida tenha um defunto velho, um Ananias velho, uma Safira velha, mas hoje é noite de sepultá-lo. E o Senhor está bradando: eis que farei uma coisa nova. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, porque eu farei uma coisa nova. Está sentindo o sepultamento do que não presta? Quem está sentindo na alma o sepultamento do que não presta? O sepultamento do que não é de Deus, o sepultamento dos maus costumes, o sepultamento do pecado, o sepultamento, aleluia, dos vícios, o sepultamento daquilo que atrapalha. Hoje é noite de enrolar, hoje é noite de transportar, e hoje é noite de sepultar. Oh, aleluia, eu queria pregar mais. Aleluia, 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 aleluia. Eis que faço uma coisa nova. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerai as antigas. Aleluia, aleluia, aleluia. Pastor Jair, venha consagrar o pão, meu filho. Glória a Deus.